Com a ajuda de Deus, nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Número, a celebração da Páscoa no deserto de Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, no versículo 2, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Versículo 3, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, e celebrareis. No versículo 4, e disse, pois, Moisés ao filho de Israel que celebrasse a Páscoa. No versículo 5, e então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenaram a Moisés, e assim fizeram os filhos de Israel. A segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podia celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante a Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. No versículo 7, e aqueles homens disseram-lhe, imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? No versículo 8, e disse-lhe Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. No versículo 9, então falou o Senhor a Moisés dizendo, no versículo 10, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No versículo 11, no mês segundo, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. No versículo 12, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, e a celebrarão. No versículo 13, porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, deixa de celebrar a Páscoa. Tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Tal homem levará ao seu pecado. Versículo 14. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, e assim para estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos realitas. No versículo 15, e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem
cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. No versículo 16, e assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. No versículo 17, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, o Espírito de Israel, pois ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentava o seu arraial. No versículo 18, segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o dito do Senhor, assentava o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. Versículo 19. E quando a nuvem se tinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da segunda, da guarda do Senhor, e não partiam. Versículo 20. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojava, segundo o dito do Senhor, partiam. Versículo 21. Porém era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partia, quer de dia e quer de noite. Alçando-se a nuvem, partia. No versículo 22, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojava e não partia. E não partia. E alçando-se ela, partia. Versículo 23. Segundo o dito do Senhor, se alojava, e segundo o dito do Senhor, partia. Da guarda do segundo tinha cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Assim foram, meus amados irmãos, as nuvens acompanhavam o povo. Olha que privilégio, meus irmãos. Moisés andava com Deus. Moisés era um homem, Arão, muitos, era homem que andava com Deus. Irmãos? Privilegiados são aqueles que viram Deus. E bem-aventurados aqueles que não viram e crê. Então você que está passando por alguma dificuldade, você pode estar com sua casa cheia de ouro e de prata. Você pode ter sua casa, sua conta bancária cheia, mas não adianta, porque você não tem Deus. E Deus a gente se adora com respeito, com paz, com gratidão, com santidade, com leviandade, buscando a Deus em espírito e em verdade. Porque servir a Deus de qualquer maneira não adianta. Você tem que servir a Deus em espírito e em verdade e dar um bom testemunho. Como diz a sua santa palavra, o próprio Jesus fala: sejais a luz do mundo e o sal da terra. O que é a luz do mundo? É quando alguém encontra em você uma luz. E que luz é essa? O brilho. E que brilho é esse? Santidade, o amor, a paz, a alegria. As palavras que saem da sua boca, que seja santa. E que a paz do Senhor Jesus permaneça em vosso coração para sempre. E que Deus vos abençoe grandiosamente.